Amém. Estava com saudade de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de todos. E nós estamos num culto, e esse culto é um culto de Santa Ceia. Aleluia. É um culto ao qual lembramos quão grande é o amor de Deus por nós. Amém. E Deus colocou no meu coração uma palavra, e eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração. E até o tema da palavra é tão gostoso, é tão bonito. Está no Salmos 116. O tema, amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Oh, glória! Aleluia. Louvado seja Deus. Poucas vezes nós paramos para refletir quão grande é esse amor, quão grande é essa dedicação de Deus para conosco. Amém? Salmos 116. Louvado seja Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aos que nos acompanham através do YouTube e do Facebook, acompanhe a meditação na palavra, acompanhe a leitura, pegue a Bíblia Sagrada, leia conosco. Aleluia. Deus tem algo para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Salmos 116, versículo 1 em diante. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Isso, acompanha a palavra. A gente aguarda. Glorificado é o teu nome. Bendito é o nome santo do Senhor. Amém? Jesus, poderoso. Aí, agora foi. Eita, glória. Amém. Versículo 1 do Salmo 116, para a glória de Deus. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo Ele enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei perto aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha percepção: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste-me as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus, podemos assentar. Nós sabemos que o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, composto de 150 capítulos, ou alguns dizem 150 poemas. Salmos é um misto de gratidão, um misto de exortação, é um misto de leis, é um misto do poder de Deus. E nós vemos dentro do livro de Salmos quão grandes são as ações de graças em favor do povo escolhido. Nós vemos que, por mais que nós entendamos que o livro de Salmos está no Velho Testamento, nós vemos quão atual é em nossas vidas. Nós vemos que a simbologia do que foi lido nessa noite, o Salmo 116, realmente encaixa, pelo menos no meu contexto de vida. Eu sempre me tomo como exemplo, porque eu sei
Da onde o Senhor me tirou. Eu sei o que eu era, o caráter que tinha, as ações reprovadas que tinha. E sei que mesmo sem obras alguma ao meu favor, o Senhor me enxergou perdido. E decidiu me amar. E decidiu investir em minha vida a tua graça e me pôs como filho, não como criatura. Me abrigou nos seus braços e colocou no meu coração a presença do Espírito Santo. E eu glorifico ao Senhor por essa salvação. Glorifico ao Senhor porque o Senhor verdadeiramente é bom. Nós sabemos que o que nós lemos aqui se enquadra em tantos trechos bíblicos, em tantas passagens. Dizem os teólogos, os grandes estudiosos da Bíblia, que o Salmo 116 oficialmente não tem o nome de um escritor. Não há quem realmente escreveu, quem manifestou o Salmo 116. Alguns dizem que foi o Salmo de Davi, outros dizem que foi o rei Ezequias. Mas nós vemos que, mesmo sem o autor se declarar, nós vemos que a inspiração veio dos céus. Para que nós possamos hoje, em 2025, meditar na tão grande graça do Senhor em nossas vidas, no tão grande amor de Deus em nossas vidas. Se nós pararmos para pensar, dá-se a entender que a leitura do versículo 1 até o versículo 19 começa num contexto de contar o que já aconteceu. Se nós pegarmos o versículo primeiro, diz assim, amo ao Senhor, porque Ele ouviu. Então, se Ele ouviu, quer dizer que Ele já respondeu. Eu amo o Senhor porque eu oro e Ele há de me ouvir. Não, Ele já me ouviu. Então eu amo ao Senhor porque Ele me ouviu, a minha voz e a minha súplica, ou em algumas traduções bíblicas, as minhas orações. Nós, quando pararmos para pensar, quantas vezes nossos corações aflitos, sem esperanças, angustiados por tantas situações que ocorrem, nós só conseguimos encontrar refúgio através da oração, porque parece que o companheiro que está em casa, a companheira que está em casa, o filho mais próximo, o amigo mais íntimo, parece que ninguém consegue entender tudo que você fala ou expressa, parece que não causa a comoção ou efeito adequado em quem ouve. Já reparou isso? Quantas vezes nós ouvimos declarações e parece que é tão grande, tão importante, tão profundo para a pessoa, e nós não conseguimos se encaixar ou ser impactado naqueles feitos. Que é um exemplo de a Diaconisa Teresa, a gente falou que ela fez exames em São Paulo, ela fez alguns exames, e o diagnóstico do médico falou que ela teria que fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de peito aberto, uma cirurgia com risco de vida. E foi para Minas Gerais tentando procurar suporte de cuidados no meio da família. E lá o Senhor poderosamente agiu. Ela colocou nas orações os pedidos e os clamores na presença do Senhor. E nós juntamos a nossa fé com única súplica. E o Senhor dos altos céus atentou as nossas orações. E ela está aí sem nenhuma cirurgia cardíaca de peito aberto. Está aí glorificando ao Senhor. Tradução: quantos ricos e poderosos com muito dinheiro saem do seu comodismo pela uma doença cardíaca e não conseguem voltar sem uma cirurgia, ou ao menos sem cura, e realmente se encontram com a morte. Nós vemos que quando a palavra do Senhor, a meditação no livro, nas leis, os estatutos do Senhor são práticas em nossas vidas, nós vemos que ela é eficaz. Nós vemos que ela é viva. Se nós pararmos para analisar, olha só o íntimo da aflição do coração desse autor, desse salmista. Versículo 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo ele enquanto eu viver. A gratidão de ser ouvido por Deus, a gratidão de estar verdadeiramente sentindo-se acolhido pela oração. Mas ele especifica por quê. Ele glorifica a Deus porque Deus ouviu a voz dele, ouviu as suas orações, inclinou os ouvidos para ele, ele invocou e Deus realmente atentou às suas súplicas, aos seus clamores, às suas orações.
Mas por quê? Entenda, olha o versículo 3. Ele clamou ao Senhor porque a vida dele estava realmente com risco. A vida dele realmente estava sendo oprimida. A vida dele realmente estava correndo uma situação de perseguição extrema. Versículo 3. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. E encontrei aperto e tristeza. Olha só, quando a gente fala, lê um versículo pequeno e às vezes nós entendemos, mas não conseguimos enxergar a grandiosidade disso. E eu comentei aqui, por exemplo, do rei Ezequias, algumas ações que mostram que homens de Deus e mulheres de Deus são movidas nesses momentos de dor. É um exemplo do rei Ezequias. Aleluia. O rei Senaqueribe, com exércitos de Samaria que nunca tinha perdido nenhuma batalha, cerca Jerusalém, sitia Jerusalém. E quando cerca Jerusalém, o rei Ezequias, ele vai lá, Senaqueribe, é o representante de Senaqueribe, e fala: verdadeiramente, não dá para te enfrentar, não dá para te confrontar, não dá para sairmos dessa guerra. Tudo que você me pedir eu vou conceder. Fala o teu preço, vamos pagar os seus impostos. Olha, eu me rendo aqui, não entra com batalha de morte. E ele pediu uma quantidade exorbitante de peso em prata, de peso em ouro. E o rei Ezequias, para privar o povo de Israel, decidiu pegar toda a prata que tinha no reino. Ele decidiu arrancar até o ouro de revestimento das paredes do templo da casa do Senhor, para dar um ouro em forma de opressão, de pagamento contra essa guerra. E nós vemos que mesmo ele se submetendo aos impostos, aquele rei, Senaqueribe, o rei da Síria, os sírios orgulhosos, altivos, arrogantes, ele fala assim: olha, todos os reinados onde passamos, todas as cidades, todos os povos que tivemos conflitos, nenhum deles suportou, nenhum Deus deles deu guarida, dar vitória a eles. Nós sucumbimos todos, vencemos todos. Não há um Deus que possa livrar vocês, muito menos o Deus de Israel. Pronto. Aí tocou na ferida. Aí não falou só sobre o povo, ele quis afrontar também o nosso Deus. E entenda, a situação aqui, ela é descrita no livro de Isaías, e a Bíblia fala que o rei Zedequias correu e foi falar ao profeta o que está acontecendo. Intercede por nós. Olha as palavras desse homem. Não basta ter afrontado nós, agora está afrontando o nosso Deus. O Senhor está enxergando as ações, o Senhor está ouvindo tudo que ele está falando. E o profeta Isaías fala em nome do Senhor que Deus ia tomar a frente daquela batalha. Aleluia. Eu imagino um povo tão numeroso, soldados treinados, armados, cercando um número menor, cercando pessoas inferiores, que não eram gabaritadas ou que não estavam no nível militar, e pessoas realmente malignas, orgulhosas, presunçosas, altivas. E quando você se sente acuado e já se rendeu, parece que o temor aumenta ainda mais. É por isso que nós vemos o contexto do versículo 3: cordéis da morte me cercaram. Verdadeiramente ele enxergava a morte no fim daquela batalha. Quando ele fala aqui, a angústia do inferno se apoderou de mim. Ele via em uma batalha sangrenta tanta angústia que ele comparou ao próprio inferno. Às vezes nós não conseguimos enxergar quão grande é essa batalha espiritual. Às vezes nós não conseguimos enxergar quão grande é esse atrito, irmãos. É muito intenso. É verdade, meu Deus. É muito intenso. Eu abri mão de tudo para estar aqui. Eu abri mão da minha profissão. Eu tenho uma ótima profissão. Eu tenho um ótimo currículo. Eu abri mão, já vai para uma década, que eu não trabalho, decidi dedicar minha vida a pregar essa palavra. Aleluia. E aí eu olho e falo: Senhor, mas o que eu fiz até hoje para agradecer do escape das trevas, do charco de lodo que vivia, do resgate, do amor, da piedade que o Senhor agiu em minha vida? Aleluia. É muito pouco. Então nós entendemos que há algumas ações que não há preço. A Bíblia fala que o próprio Deus responde: envia um anjo
noite mata 185 mil soldados do rei da Síria, os sírios. 185 mil soldados com ordem de um só anjo. Porque tem coisas que não é nós que fazemos, tem coisas que o próprio Deus envia anjos espiritualmente para batalhar em teu favor. Glória a Deus. Às vezes nós não enxergamos, Dalvinha, o que nós passamos e humanamente queremos tomar a força pela nossa razão, pela nossa intelectualidade, pelo nosso coração. Mas verdadeiramente nós estamos numa batalha espiritual profissionalmente. Falamos da diaconisa Teresa, mas a Dalvinha é um grande exemplo. Uma senhora que decidiu se formar numa faculdade, que decidiu fazer estágios. Agora responde, você acha que a vida profissional, espiritualmente falando, seria tirada da vista do diabo, do inimigo? Ou ele não queria frustrar a decisão de fé dela? Ou você acha que esse tipo de luta, retaliação e provação que ela passa não é espiritual? Então, às vezes nós temos que entender que tudo isso vem para gerar em nosso coração, como no fim do versículo, encontrei aperto e tristeza. Tem hora que nós não conseguimos enxergar. Mas repara que ele já diz que as orações dele já foram ouvidas pelo nosso Deus. Glória a Deus. Ele já glorifica o Senhor dizendo, eu invoquei o Senhor e ele atentou a minha súplica. Ele ouviu as minhas palavras, as minhas orações. Então nós vemos que em toda situação o Senhor batalha em nosso favor. Em toda situação o Senhor batalha. O versículo 4, então invoquei o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, livra minha alma. O pensamento dele não era físico. O pensamento dele não era livra da escravidão, livra-me de ser torturado, livra-me de... Não, o pensamento dele era sobre a eternidade. E é isso que muitas das vezes nós não conseguimos entender, que a eternidade é um passo realmente que tem que ser dado com Cristo, tem que ser dado com o Senhor. Porque se o homem passa dessa história para outra história, o coração dele, a vida dele estava na presença de Deus. O rei Ezequias, ele fez tudo conforme era bom aos olhos do Senhor. Então ele tinha crédito, ele tinha menção perante o Senhor. Quando ele orava, o Senhor atentava. E nós, se fizermos uma oração agora e analisarmos, Senhor, livra minha alma, temos crédito da parte de Deus para que Ele nos livre? Deus Todo-Poderoso. Temos realmente obras que possa nos dar intimidade na oração, porque quanto mais somos provados, entenda, mais passamos provações, mais passamos aflições, mais somos perseguidos, mais somos bem-aventurados. É verdade. Porque mais provações nos aproxima do Senhor. Um ouro para ser purificado, o ouro bruto para ser limpo, ele tem que passar por altas temperaturas para que toda aquela impureza seja expelida, para que haja qualidade naquela pedra preciosa. Aleluia. Então nós somos assim aos olhos do Senhor. Obrigado. É por isso que Ele permite que nós passamos, para que a nossa alma possa ter refúgio no Senhor. E Ele fala aqui, ó, Glória a Deus. piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Aleluia, Deus. Quando nós falamos em misericórdia, quando falamos em piedade e justiça, nós não conseguimos entender quão grande é essa piedade, quão grande é essa misericórdia. Responda para vocês mesmos, porque eu respondo para mim. Quantas vezes eu prometi para o Senhor e não cumpri? Quantas vezes eu jurei, chorando em oração, Pai, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais entristecer nisso, Senhor, eu pequei nisso, eu não quero mais magoar o Teu Espírito Santo. Quantas vezes eu jurei que não ia fazer, uma semana depois eu estava praticando. Meu Deus. Piedoso é o Senhor, Verdade. misericordioso é o Senhor, mas também Ele é justo. E nós entendemos que nós, num culto de Santa Ceia, ao qual vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, nos mostra que esse feito, essa ação de morrer no Calvário, de se apropriar na cruz do Calvário dos nossos pecados e condenações,
não pode ser levado sem o devido valor, sem a devida consideração, sem o devido crédito. Então nós temos verdadeiramente que honrar ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor guarda o simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Glória a Deus. Simplicidade gera livramento. Verdade. Às vezes as pessoas olham para nós e falamos: ah, mas ali não tem futuro, ali é pequeno demais, ali o bairro é simples demais, ali não há suporte, não tem finanças, não há nenhum tipo de patrocinador. Nós não dependemos de dinheiro do homem. Aleluia. Nós não dependemos de reconhecimento do homem. Nós não dependemos da mídia e da aprovação dos homens. Nossa vida, elas tem que estar na presença do Senhor Deus, porque é Ele quem tem andado conosco, é Ele quem tem dado suporte, e no momento certo Ele cumpra o querer dEle, a vontade dEle em nossas vidas. O que Ele quer das nossas vidas verdadeiramente é que nós andemos nessa simplicidade de todo o nosso coração. Glória a Deus. Repara que quando muitos homens ricos e poderosos batiam no peito em suas orações em praça pública, muitos que se consideravam pecadores e mal vistos, oravam de cabeça baixa no meio do pátio, e Cristo de longe ele começava a dar uma aula. Está vendo aquilo ali? Ó? Se considera justo, santo, capacitado. Está vendo aquele outro ali? Ó? Se considera um humilde pecador. Aleluia. Você acha que quem o Senhor aceitou? De quem o Senhor acolheu as orações? Então, às vezes, nós não precisamos ser vistos para ser lembrado. Tem um tema aí no mundo, né? Um ditado no mundo: quem não é visto não é lembrado. Oh, Jesus, eu não estou sendo visto há muito tempo. Não pelos homens, mas sim pelo Senhor. Glória a Deus. Então não importa o que os outros pensam a teu respeito, procura se mostrar aprovado ao Senhor teu Deus. É Ele que tem livrado a nossa alma, é Ele que tem nos quebrado, nos quebrantado, nos purificado, nos colocado na presença, no altar conforme o teu querer. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Ele que tem nos dado livramento. Olha, quando ele fala sobre as aflições, no versículo 3, cordéis da morte me cercaram, o inferno se apoderou em angústia do meu ser, eu só tinha aperto e tristeza. Ele volta no versículo 7 e diz assim: agora minha alma volta ao teu repouso. Glória a Deus. Sossego. Se o homem matar a sua carne, é só isso que o homem vai poder fazer. Mas a sua alma está refugiada. Quer um exemplo? Eu vi um testemunho e eu quero compartilhar com os irmãos. Glória a Deus. Um grupo de missionários americanos em missão ao Senhor foram parar na Ásia, em um estado da China, um país opressor que persegue cristãos, que reina o comunismo, que é proibido a religião. E lá dentro, quando eles foram camuflados, sem se expor, mas foram se encontrar com cristãos que no oculto, pela madrugada, andavam nos escuros, nos vilarejos, nas cidades, nas casas, nos bairros, para encontrar os outros cristãos e falar do Evangelho. Encontraram um homem com 93 anos, ele e a sua esposa, 93 anos, que passou 26 anos da sua vida preso. Mas por que esse homem passou 26 anos? Só porque confessou a sua fé em Cristo Jesus. Só porque confessou que Cristo Jesus era o Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou e tomou a sua condenação e deu a ele a vida eterna. Aquele homem foi preso pela represália. 20 anos preso, 20 anos sendo maltratado, 20 anos passando humilhações e privações. E aquele homem não abria mão, não negava ao Senhor. Ao cabo de 20 anos, cavaram para o lado externo da prisão, no local de sombra, mandaram ele cavar um buraco de 1 metro de profundidade por 1 metro de largura e de comprimento, e colocaram aquele homem de joelhos naquele buraco.
Aquele homem ficou 6 meses de joelhos naquele buraco. 6 meses naquela terra, de joelhos. Não podia mudar a posição. E os opressores falavam: isso muda se você negar o seu Cristo. Ele não negava ao Senhor, independente das dificuldades. Ao cabo de 6 meses de joelho, encontraram o filho daquele homem. E o filho daquele homem já tinha negado a Cristo. Levaram o filho e falaram: fala com seu pai, porque senão nós vamos continuar oprimindo e matar ele. Ele chegou no pai de joelhos naquele buraco. A situação era tão difícil e escassa daquele homem, que mesmo de joelhos, sem mudar a posição dia e noite, até as fezes que ele defecava, quando acumulava muito, que o odor era insuportável, eles iam lá e tirava mais um e jogava fora, e não tirava ele daquela posição. Davam água e comida somente. E aquele filho chega e vê o pai naquela situação horrível de se ver, angustiosa de se ver, situação de morte, debilitação física ao extremo. Ele olha para o pai e fala: pai, nega Jesus, sai dessa situação. Depois o Senhor se reconcilia com ele. Ele é um Deus poderoso. O homem, 20 anos sem ver o filho, 20 anos sem visita, ele não reconhece de imediato quem era aquele homem que falava com ele. E quando ele realmente ouve aquelas palavras, ele entende que a voz era do filho, e ele olha para o filho e diz: sim. Sim, o que, pai? Vai negar Jesus? Ele: sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. E até morrer eu a vou pregar. Aleluia. Deus. Nós cantamos esse hino no início do culto. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Glória a Deus. E até morrer. O ato das palavras daquele homem renderam mais 6 anos de prisão. Ele ficara 26 anos preso. E aí eu fico pensando, quando nós, que somos alcançados por Cristo Jesus, passamos por tribulações e aflições que muitas das vezes para nós são insuportáveis, lembremos do testemunho de quem mora num país comunista, onde crentes são perseguidos ao extremo. Verdade. E glorifiquemos ao Senhor por nossas provações, glorifiquemos ao Senhor por nossas lutas, glorifiquemos porque Ele ouve as nossas orações, glorifiquemos porque Ele responde às nossas orações. Mas sempre tem pessoas padecendo e sofrendo muito mais, e mesmo assim são gratas. Verdade, meu Pai. São gratas. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 8. Talvez um dos versículos mais pensativos, talvez um dos versículos que mais nos façam refletir. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima e os meus pés da queda. Aleluia, meu Deus. O que você pode falar sobre esse versículo com a sua vida? O que você pode analisar sobre a sua história de vida, sobre a sua história em todos os anos da sua vida? O que você pode realmente reconhecer que Deus livrou, que Deus guardou, que Deus protegeu, e não só guardou e protegeu e livrou a sua vida da morte, mas também os olhos da lágrima e os pés da queda. Glória a Deus. É verdade. Em tudo nós vemos a mão do Senhor em nosso favor. Amém, meu Pai, eu creio. Se você olhar para as pessoas socialmente ou humanamente falando, numa classe social acima, você vai se sentir inferiorizado. Ah, eu não vejo Deus. É o que muitos estão fazendo. É verdade. É, Jesus. Mas quando você olha espiritualmente e você olha para um nível inferior, você fala verdadeiramente: eu sou rico da graça do Senhor, Glória a Deus. porque o Senhor tudo provê. Os meus anseios eu ponho nas mãos do Senhor e Ele verdadeiramente cuida de mim. Amém. Eu entendo Creio. que cada um tem um testemunho pessoal, Verdade. o que Deus já fez sobre as nossas vidas. Verdade. E ele começa a fazer votos. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Louvado seja Deus. Olha só, ele começa a se autoanalisar e não encontra outro refúgio se não for a Cristo, e acaba deduzindo o homem em si é mentira.
Que nós não viemos depositar nas ações ou nas obras das mãos dos homens a nossa confiança. Ele declara com todo o ser dele, versículo 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Oh, Jesus poderoso. Hoje, Aleluia. eu quero enfatizar o que está lá no livro de Isaías 57, 17, se não me engano. Que o Senhor está lá no alto e sublime trono. Glória a Deus. E Ele se identifica como o seu trono, como sua glória. Acima dos céus, o Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente. Mas esse mesmo Deus que está lá no alto e sublime trono, acima de todos, na sua glória, na sua majestade, no seu poder, também tem repouso e morada dentro de um coração quebrantado. Aleluia, oh glória. Dentro de um coração verdadeiramente quebrantado. Aleluia. Que se arrependeu dos pecados, que luta contra os seus erros, que reconhece as suas falhas e que suplica o socorro, a ajuda, com toda a verdade, com toda a sinceridade, a presença de Deus na vida do homem. E essa é a segunda morada de Deus. O coração de um homem quebrantado é o lar, é a presença, é a casa, é o templo do Espírito de Deus. A representação do Todo-Poderoso Deus. Eu fico pensando, o que eu farei para agradecer pelas benevolências? Serei o templo do Espírito. Verdadeiramente serei a casa de Deus. Honrarei a presença de Deus em minha vida. Eu glorificarei a Deus com o meu testemunho de vida, com as minhas obras, com as minhas ações, com as minhas falas, com os meus sentimentos, com o meu coração, com o meu interior, com tudo que representa a minha vida sobre a face da terra. Eu quero andar na presença do Senhor. Eu quero andar no meio do povo do Senhor, na terra dos viventes, glorificando este Deus que me amou e me salvou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glorificação. Obrigado. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos na presença do seu povo. Aleluia. Quando eu ouço pagarei os meus votos, eu vejo o compromisso. A igreja tem que ter verdadeiramente compromisso com o ministério, porque é no meio do povo do Senhor. Nós não vamos se reunir como povo do Senhor num boteco, numa festinha na laje, num clube, numa praça de campo, na praia. Não! O povo do Senhor se reúne na casa de oração, onde Deus estabeleceu o seu nome, a sua glória. E quando fala, pagarei os meus votos ao Senhor perante o seu povo, é realmente o compromisso de estarmos na presença do Senhor, honrando o Senhor com o nosso culto racional, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. É verdade. Oh glória. Louvado seja Deus. O versículo 15 diz assim: preciosa é a vista do Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Porque realmente chega o tempo do galardão após a morte. Então para Deus é precioso. Pagou o preço, levou a cruz até o fim, aprendeu o que é renúncia, aprendeu o que é ser servo, aprendeu o que é amar o próximo, aprendeu a ser obediente, fiel. Então quando um homem e uma mulher como o santo, que se isolou do que o mundo oferece, que luta contra o pecado e que vive o amor de Cristo diariamente, quando o homem desse falece, para o Senhor, Aleluia. é um motivo de alegria. É verdade. Essa é a visão que Deus tem da sua vida, da minha vida. Aleluia. Essa é a visão, essa é a esperança de Deus, que sejamos fiéis até o fim. Amém. Não é por mim, não é pela igreja, não é por homem, mas seja fiel por Cristo, porque Ele te amou. Seja fiel por Cristo, porque Ele, na cruz do Calvário, decidiu te justificar. Em nome de Jesus. Viva a verdade desse Evangelho, em nome de Jesus. Louva o Senhor com toda a sua alma, com todo o teu coração. Aleluia. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor. Viva esse Evangelho. Creia nesse Evangelho. Em nome de Jesus. Que Cristo Jesus possa vos alcançar
E que nós possamos sair daqui entendendo o quanto somos amados por Deus sobre a face da terra, no nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glorificado seja Deus. Amém?